Olá, pessoal, bem-vindos novamente a mais um programa Proseando sobre Moda com Carla Bittar. Muito bem-vindos aqui, meus internautas queridos que nos acompanham, curtem sempre, comentam e compartilham os nossos conteúdos. Estão sempre por aí, dando aquele apoio, aquele incentivo para que a gente tanto busca, né, pessoal? Então, é um prazer estar aqui apresentando e hoje eu vou trazer um tema aqui super interessante, pessoal. Um tema que tem bombado aí na internet, nas redes sociais, tá? O Instagram explora muito, tem explorado bastante esse tema, né? Volta e meia eu tenho visto bastante aí como uma informação de moda a mais aí, é uma coisa que não é recente, mas que tem estado mais em voga atualmente, tá, pessoal? Então, eu vou apresentar hoje um guia completo sobre visagismo. Esse é um tema, uma arte muito interessante, feita por profissionais que realmente entendem do assunto, né? Então, gente, o visagismo é uma arte muito importante de valorização da imagem, tá? Então, vocês vão poder conferir em algumas imagens que eu selecionei aqui para esse vídeo, um antes e depois das pessoas que fazem o visagismo. O visagismo tem realmente o poder de transformar o visual de uma pessoa. Então, cabeleireiros visagistas, realmente, eles transformam, um corte de cabelo tem esse poder de transformação no rosto, e até da imagem que a pessoa pretende passar, tá? Seja ela no âmbito profissional, no âmbito pessoal, para melhorar a autoestima e também para revelar a sua personalidade, gente. Então, muito mais do que a aparência em si, ela é um braço, uma extensão da sua personalidade. Então, o visagismo ele mexe com tudo isso, pessoal, tá? É uma ferramenta muito valiosa e muito importante. É realmente um estudo feito por profissionais do ramo que realmente entendem do assunto, e eu fui me debruçar nessa pesquisa e trouxe aqui para vocês de duas bibliografias, tá? Muito interessantes, muito importantes. Uma delas é de Arlindo Grunde, As Armadilhas da Moda, da editora Academia, tá? E a outra obra é de um livro que eu ganhei de presente, que eu tenho muito orgulho de falar para vocês, que há mais de um ano atrás, tá, pessoal? Recebi, inclusive, essa autora aqui no nosso programa Proseando sobre Moda, a Jaqueline Meirelles, que foi a nossa Miss Brasil 1987. Ela me deu um livro de presente muito bacana, autografado, com dedicatória, cujo título é Eternamente Miss, Manual de Empoderamento da Mulher, pela editora Ariel. Gente, então, eu fiz as pesquisas baseadas em duas obras muito legais, e que realmente anunciam aqui um guia completo. Você que tem dúvidas na hora aí de cortar o cabelo, mas que corte que está dentro do meu rosto, que tipo de rosto que eu tenho, que personalidade que é a minha, que combina mais com a minha personalidade, que imagem que eu quero passar no meu trabalho, ou para o meu esposo, ou para minha família, enfim. Tudo isso vai ser tratado aqui nesse tema de hoje, pessoal. Então, fiquem bem ligados, o tema é um pouco teórico, mas se você anotar aí, gravar direitinho essas considerações, você vai poder realmente se valer de dicas preciosas de profissionais do ramo, tá? Para você ter uma renovação do seu visual. E final de ano é uma época muito adequada para fazer isso, né? Final de ano, início de ano, você está procurando aí renovação na sua vida, comece transformando aí o seu cabelo, o seu rosto, que já vai iluminar a sua vida. Então, pessoal, realmente, se você anotar as dicas aqui e as teorias sobre o visagismo, esse aqui promete ser um guia bem completo. É lógico que não dispensa a contratação de um profissional para executar isso na prática, em você, no seu rosto, enfim, que vai executar, enfim, o corte que você deseja, não é mesmo? Então, isso daqui é para você começar a ter uma ideia do que você pretende aí, de como você começar a se inspirar para você procurar aí profissional adequado, tá bem?
Então, pessoal, vou começar com as considerações de Arlindo, tá? Que é um dos autores do livro, o autor do livro Armadilhas da Moda. Então, ele fala o seguinte, tá? Uma consideração muito importante em que os cabelos se incluem nisso. Por favor, amem-se e façam parte do grupo que quiser, desde que não interfira nos direitos do outro, tá? Então, gente, uma dúvida que sempre, assim, eu ouço falar, as pessoas me perguntam, mas é possível eu ser e gostar, ser adepto de várias tribos, de vários estilos? É possível sim. Então, ele aqui reafirma para nós, é possível ser roqueiro, pagodeiro, funkeiro, etc. E usar roupas mais convencionais em ambientes que não fazem parte do que é compartilhado pela tribo. Não é preciso que se adote duas personalidades, mas que saiba dosar as suas bombas nos ambientes que circulam. Então, pessoal, aquela regra da ocasião, você estando com a roupa certa, no local adequado, apropriado, aí você não vai passar cara, não é mesmo? Então, pessoal, certamente você afastará, dessa forma cautelosa, muitas armadilhas com essa atitude, e o seu cabelo está incluso nesse processo. Pessoal, sobre a cabeleira, olha como é uma coisa muito importante a ser tratada, por isso que eu vim aqui destacar um programa especial para falar sobre as cabeleiras. Gente, quando você mexe no seu cabelo, isso é mais definitivo do que parece, tá bem? Ou seja, pense bem antes de se fazer qualquer alteração, principalmente se estiver relacionada à cor. Não há nada contra se ter um cabelo colorido ou um corte extravagante, mas desde que seja condizente com o seu estilo, pessoal. Então, é manter a coerência, né? Ou seja, desde que tenha a ver com você. Se ele te cabe, se ele te representa, então é aí o seu caminho, é aí o seu lugar. Por exemplo, deve-se pensar, e no seu cabare, você seria bem aceito com um cabelo diferentão? Analise o seu ambiente de convívio e pondere se vale a pena entrar de cabeça nessa armadilha e encará-la de frente. Só você pode decidir. Então, gente, são reflexões que a gente precisa fazer que são importantes no momento de tomar uma decisão como essa. Agora, pessoal, partindo para essa obra maravilhosa de Jaqueline Meirelles, que me presenteou, que eu tive o prazer de trazer aqui e compartilhar com vocês. Jaqueline fala que o corte de cabelo também é responsável pela harmonia do rosto. E o cabelo mal cuidado, mal portado ou mal pintado deixa você bem longe dos espectadores. Isso é verdade, né, pessoal? Porque o rosto, o cabelo é o nosso cartão de visitas. O cabelo, em especial, ele faz a moldura do nosso rosto, né? Então, um cabelo descuidado realmente fica muito a desejar para sua imagem, para sua autoimagem, não é mesmo? Pessoal, agora eu vou entrar aqui num guia, tá? Que você vai poder começar a ter ideias aí, começar a se inspirar e procurar se aprofundar mais, buscar mais pesquisa e buscar mais imagens e você pretende para já começar a planejar a sua mudança do seu visual, do seu rosto, no seu cabelo. Então, pessoal, para quem tem o rosto redondo, então eu vou partir aqui para as características dos rostos e que tipos de cortes de cabelo ficam legais para cada tipo de rosto. E depois eu vou mais para frente aqui falar para vocês como você vai identificar se o seu rosto é redondo, quadrado, porque aqui eu vou dar os tipos de corte para os rostos, mas nem todo mundo sabe que rosto que é, qual a característica do seu próprio rosto. Então, também é um guia para você se autoconhecer. Então, gente, para quem tem o rosto redondo, geralmente, a mulher de rosto arredondado tem o pescoço curto e o corte deve ser médio, curto ou curto. Dê preferência aos repicados nas pontas e na franja, nada muito reto para evitar a definição do rosto. Para quem tem rosto quadrado, pessoal, como no rosto arredondado, o corte deve ser repicado para dar movimento. O comprimento fica entre o médio e o curto. Nunca fio reto ou alisamento, pois isso reforça as linhas do rosto.
O rosto oval, pessoal. Esse tipo de rosto favorece qualquer tipo de corte. Deve seguir apenas uma regra, acompanhar a altura da pessoa. Quanto mais alta ela for, mais comprido poderá ser o seu cabelo. Realmente, né, pessoal? Para quem é muito baixinha, tem aquele cabelão até a cintura, às vezes não fica tão bom assim, não é mesmo? Então, quanto mais alta, mais o cabelo pode ser comprido. Rosto triângulo, pessoal. Este formato requer um volume maior de cabelo na parte superior da cabeça para equilibrar e harmonizar o rosto. O corte deve acabar repicado, de preferência na altura do queixo. Rosto triângulo invertido, pessoal. Para adquirir o equilíbrio adequado, o ideal é que se use franja e na altura do queixo. O cabelo deve guardar volume com porte. Ele ganha mais esse volume, certo? Isso vai dar mais largura e mais proporção ao rosto. O rosto hexagonal, pessoal, é aquele que é reto na base, também chamado de rosto diamante. O corte deve ter as mesmas características do rosto triângulo. Mais volume na parte superior da cabeça e também das orelhas para baixo. Assim, adquire mais proporção entre a testa e o queixo. E o rosto retângulo? Com o rosto alongado, o corte de cabelo ideal é aquele repicado ao longo do rosto e proporciona volume por inteiro, expandindo o rosto para os lados. Gente, e olha, que eu vou falar para vocês. Está bombando os cortes repicados. Os visagistas do momento, eles têm procurado, gente, fazer uma verdadeira revolução estética. O que tem se buscado cada vez mais nas tendências de cabelos que a gente tem visto é que o cabelo tenha movimento, que ele tenha mais volume, e para isso os repicados são super bem-vindos. Mais ou menos aqueles repicados que usavam lá nos anos 70 e 80. Então tem muitos cortes de cabelo chamados de shag, bob, enfim, tem long bob, então tem muitos modelos que você vai poder tirar as dúvidas aí com o seu profissional, né? Mas, em linhas gerais, os cortes repicados estão super em alta, porque eles dão esse movimento. O que se quer mesmo é uma revolução estética, que a gente volte mais ou menos àquela era dos cabelos mais volumosos, que durante muito tempo, o fio reto, sem movimento, ficou muito estagnado no tempo. Então, agora é o momento de um retorno mesmo a essa questão da leveza e do movimento. Gente, o convidado para falar sobre visagismo, né, que Jaqueline Meireles convidou em sua obra, em seu livro, foi seu cabeleireiro, né, o seu profissional desde 1995. O nome dele é Wilson Bessa. Ele é um especialista, né, e ele sabe orientar o que devemos saber em relação aos tipos de rosto e aos cortes mais indicados para que não erremos na escolha. Gente, é de suma importância o visagista saber reconhecer os formatos e padrões de rosto, porque o formato indica o estilo de cabelo e a maquiagem mais adequada. Para observar o seu rosto, pessoal, puxe o cabelo para trás. Use aquelas faixinhas, né, que a gente usa para fazer maquiagem. Puxe o cabelo para trás ou simplesmente coloque maquiar ou prenda com elástico, pois isso ajudará a revelar toda a testa, os ângulos e a linha do cabelo. Veja a seguir os tipos de rostos e identifique qual é o seu. Então, pessoal, aqui estão as lições do profissional visagista Wilson Bessa. Então, ele está nos dizendo aqui como identificar que tipo de rosto você tem. Porque, por mais que a gente fale aqui, o rosto oval, o rosto quadrado, o rosto triângulo, se você não sabe o que características tem cada um desses tipos de rosto e qual que é o seu, vai ser difícil identificar. Então, assim, a gente consegue ver as características de cada um e você vai analisando o seu rosto aí comigo e vai ver qual tipo de rosto que você se enquadra. O rosto oval, pessoal. No rosto oval, a testa é arredondada e não muito larga, com têmporas não muito profundas. A linha do cabelo é arcada. As linhas das maçãs do rosto e do queixo são suaves e levemente arredondadas. A maçã do rosto é saliente
até a curva da mandíbula, que começa na altura da boca. Esse é um tipo de rosto bem comum. O rosto redondo, pessoal. Rostos redondos têm poucos ângulos. Chamado de formato angelical ou infantil, foi muito reproduzido por pintores renascentistas em suas Madonas. Sabe aqueles quadros antigos, pessoal? Dos séculos 17, 18, do Renascimento? Pois é, aqueles rostos cheinhos, arredondados das Madonas eram esse tipo de rosto que a gente está falando aqui. A testa e o queixo são menores que nos rostos ovais e os olhos frequentemente são mais espaçados que o usual. Geralmente, os formatos dos olhos são arredondados, assim como a linha do cabelo. É um formato muito encontrado entre pessoas de origem asiática e indígena. Então, pessoas orientais, de uma forma geral, e os indígenas. O rosto quadrado, pessoal. A principal característica do rosto quadrado são os ângulos retos. A testa é retangular, com a linha de cabelo reta e as têmporas não são muito profundas. As maçãs do rosto também não são muito salientes e descem até a mandíbula numa linha com pouca inclinação, quase vertical. A curva da mandíbula encontra-se abaixo da linha da boca e corre quase horizontalmente até o queixo, que pode ser um pouco pronunciado. Rosto retangular. O rosto retangular é somente uma variação do quadrado, sendo um pouco mais longo. Esse formato é muito comum em pessoas que provêm do norte da Europa, os alemães, os escandinavos e os ingleses. Aqui, pessoal, entre o fenótipo, de toda uma linhagem, de determinados locais, Então, realmente observa-se, entre os asiáticos, entre os europeus, tipos, que se repetem, isso a gente chama de fenótipo. Em muitos americanos e brasileiros do sul também a gente encontra esse tipo de rosto. Tradicionalmente, o quadrado é associado a qualidades masculinas por causa das linhas retas. Gente, vocês vão até dar um spoiler aqui, desse capítulo aqui. A gente vai falar aqui, você vai poder identificar, além dessas características que eu estou passando para vocês, dando exemplos de rostos de famosos, tá? Cada tipo de rosto e quem tem cada tipo de rosto aqui, dando exemplo com famosos. Então, aí vocês vão poder identificar melhor. Se você acha que seu rosto é parecido a uma determinada celebridade, então aí você vai poder ver que tipo de rosto que ela tem. Tá vendo? Gente, agora o rosto triângulo invertido. As principais características do rosto triângulo invertido são testa larga e mandíbula estreita. Frequentemente, os olhos são bastante espaçados. As maçãs do rosto não são muito pronunciadas, nem as têmporas profundas. Praticamente não se percebe a curva da mandíbula. O rosto é formado por uma linha contínua que corre da maçã do rosto até o queixo, num ângulo bem acentuado. O queixo é pontudo, mas nem sempre pronunciado. Este formato não deve ser confundido com o hexagonal, que também tem a parte mais larga da testa na altura das sobrancelhas, porém a parte superior da testa é muito mais estreita. Olha só, pessoal, como tem diversidade, de linhas e de formatos de rosto. Por isso que é interessante saber qual deles você se enquadra, quer saber o tipo de porte certo, Aquilo que te mais valoriza as suas características. Porque tem características que você quer acentuar e tem características que você, às vezes, não quer salientar. Então, com esse guia, você vai poder saber exatamente que tipo de corte lhe cabe melhor. O rosto triângulo invertido, pessoal, ou testa com formato de coração. É uma variação desse formato, é o rosto em forma de coração, também não muito comum. Nesse tipo de rosto, as linhas são um pouco mais arredondadas e a linha do cabelo se abaixa no centro da testa. Esse tipo de rosto é muito comum entre os brasileiros, especialmente no norte e nordeste do país. Também, pessoal, é aqui uma questão de regionalismo, Esse fenótipo vai se repetindo por regiões. Então, aqui é bem característico do pessoal do norte e nordeste. Rosto triangular, pessoal.
Rosto com formato de um triângulo, também conhecido como formato de pera, não é muito comum, especialmente em mulheres. Sua característica mais marcante é a mandíbula bastante evidente, larga e quadrada, onde apresenta a cara do rosto mais larga, enquanto a testa é pequena e estreita. As maçãs do rosto não são pronunciáveis, porém as têmporas são profundas. A parte inferior do rosto é muito semelhante ao formato do rosto quadrado, com a curvatura do osso na mandíbula abaixo da linha da boca, mas geralmente é ainda mais pronunciado. A linha da maçã do rosto até a mandíbula inclina-se para fora, ao contrário do que nós percebemos nos outros formatos. Muitas pessoas idosas parecem adquirir essa forma de rosto, um fenômeno mais comum entre homens do que entre mulheres. Na realidade, são rostos quadrados que simplesmente engordaram. Então, pessoal, porque a gente também vai mudando o formato do rosto de acordo com o tempo, né? Com as variações de peso, de idade, então tudo isso influencia também. Olha, pessoal, rosto hexagonal, rosto que é reto lateralmente. Esse tipo de rosto tem as laterais retas e é muito semelhante ao rosto oval, portanto, facilmente confundido com ele. No entanto, em vez de ter curvas suadas, é bastante angular. A testa também em forma de trapézio, mas percebemos ângulos acentuados e não há curvas onde ela se estreita. A linha do cabelo é curta e reta. O queixo também é mais pronunciado e angular, assim como a curva da mandíbula na altura da boca. E o rosto hexagonal ou diamante, de que eu falava aqui para vocês, pessoal, aquele que é reto na base. Ele tem a base e a testa retas. Embora tenha o mesmo formato do tipo que vimos anteriormente, é completamente diferente no seu aspecto. As maçãs do rosto são salientes, parecidas com a de um moço triangular, mas a testa não é tão larga, nem o queixo pontudo. A linha que corre da maçã do rosto até a mandíbula é bastante inclinada. Abaixo da linha da boca, podemos perceber a curva da mandíbula, bastante angular e queixo de formato quadrado. A testa é uma forma de trapézio com a linha do cabelo reta e razoavelmente longa. Esse formato também é conhecido como diamante. E o rosto em losango, pessoal? O rosto com formato de losango ele é muito parecido com o triângulo invertido. Ambos têm as maçãs do rosto pronunciadas, quase nenhuma definição no maxilar e o queixo pequeno. A diferença está na testa, que neste caso é muito menos larga e, ao invés de ser reta, forma uma ponte ou curva pronunciada. Gente, essas informações, elas valem muito no momento de você decidir, por exemplo, sobre uma franja. Pessoal, as franjas estão em alta, elas estão bombando. Eu tenho apresentado muito aqui nos programas nossos, até tendências de beleza aqui das passarelas e fora das passarelas. Realmente a franja ela está muito em alta, esteve em alta em 2025 e promete continuar em 2026. Então, no momento de decidir com uma franja, essas informações são fundamentais, pessoal. Porque em determinados rostos, pessoal, uma franja numa testa, às vezes muito pronunciada, ela pode parecer que cai bem, de repente pode ser que não caia bem devido ao formato, ao ângulo desse rosto. Então, pessoal, vale muito a pena saber disso e para você aí ter em mente o que você pode pedir para o seu profissional, o que é mais coerente com você ou que não vai. O losango, o triângulo invertido e os dois tipos de hexágono são os formatos de rosto mais encontrados no Brasil. Isso é uma curiosidade, tá, pessoal? É surpreendente descobrir que a maioria das pessoas não sabe como é o seu próprio rosto. Então, as pessoas não se conhecem, né, pessoal? Para o visagista, esse conhecimento é muito importante para definir o tipo de corte mais adequado para valorizar o rosto de sua cliente. No visagismo, o corte deve ser feito de acordo com o que a pessoa deseja ou precisa. O formato do rosto diz muito sobre a nossa personalidade, como eu dizia aqui para vocês, né, pessoal? E precisa ser analisado, pois o corte tem o poder de elevar ou diminuir a nossa autoestima. Então, pessoal, um corte mal feito, né, que não é adequado com um determinado tipo de rosto, realmente é uma tristeza. Então, pode realmente se
cair numa armadilha, né, e gerar uma catástrofe na sua vida. Então, para que isso não aconteça, é essencial que a gente traga aqui realmente essas dicas valiosas. É muito comum uma pessoa pedir um porte inspirado em um artista ou fotos de internet, mas o profissional tem o dever de orientar se é compatível ou não. Uma coisa, né, pessoal, é expectativa e a outra coisa é a realidade. Então, o profissional vai poder situar muito bem você dentro de tudo isso. Gente, agora, aquele momento de saber, conhecer o seu tipo de rosto, que você vai poder identificar melhor através dos exemplos, tá? Então, cortes de cabelo com exemplos em famosos. Rosto oval. O rosto oval é o formato que combina com todos os tipos de corte, por ter medidas equilibradas, então é só escolher. Famosas com esse tipo de rosto, pessoal, a Fernanda Leme e a Ana Hickman. Rosto redondo. Cortes que dão volume no alto da cabeça, que penteie com topete, pois isso dá uma impressão de alongamento do rosto. Evite cortes na altura do queixo ou lateral do rosto. Famosas com esse rosto, a Miley Cyrus e a Sarah Hyland, pessoal. Rosto quadrado. São indicados poros que suavizem os ângulos retos, cortes em degradê com os fios voltados para dentro do rosto, repicados ou desfiados, médios a longos são os mais indicados. Famosas com esse rosto, Fátima Bernardes, Raquel Bethany e Angelina Jolie. Assim fica mais fácil identificar, né, pessoal, através das celebridades. Você deve já ter notado alguma semelhança do seu rosto em alguma celebridade, então assim fica mais fácil de identificar. O rosto retangular, pessoal, tem as mesmas características do quadrado, só que com as linhas mais compridas. Recomendado os mesmos cortes com franjas falsas, deixando a testa com menos destaque. Famosas com esse rosto. Jaqueline Meireles, que é a nossa querida Miss Brasil, que esteve aqui no nosso programa Prozelos sobre moda no ano passado, falando sobre as experiências dela como Miss, contando sobre o guarda-roupa, o closet dela, o estilo dela e tudo mais. E a autora desse livro maravilhoso aí, esse manual de empoderamento feminino, o qual eu me debrucei sobre a pesquisa nesse capítulo do Visagista. A Cláudia Raia, a Bianca Arbi e a Luana Piovani, pessoal, são donas desse rosto retangular. Rosto triangular invertido, pessoal. Cortes que dão volume nas laterais do rosto e no queixo. É um formato que fica lindo com corte pixie. Famosas com esse rosto, a Débora Seco, a Cheryl Menezes e a Cleo Kiss. O rosto hexagonal lateral reto, pessoal. Cortes para os ângulos acentuados. Evitar cortes volumosos na parte superior da cabeça. Famosas com esse rosto, Carol Castro e Gisele Bündchen. A nossa musa Gisele Bündchen é dona desse rosto. O rosto losango é muito parecido com o triangular invertido, a diferença é que o losangular tem a testa mais estreita, formando uma ponta ou uma curva pronunciada. Por isso, vale a mesma indicação. Gente, agora, vocês sabiam que o formato do moço tem tudo a ver com a sua personalidade? Então, pessoal, detecte aqui comigo as características de temperamento de cada tipo de moço. Então, gente, rosto hexagonal, triangular invertido e losangular. São pessoas de temperamento sanguíneo, emotivas, dinâmicas, festivas, motivadoras, extrovertidas, criativas e destemidas. Onde chegam é só alegria. Sua cor é o amarelo. Cortes repicados, desconectados, assimétricos e cores quentes reforçam esse comportamento. Cortes retos com cores frias amenizam. O quadrado e o retangular são pessoas de temperamento colérico, emotivas, fortes, decididas, luxuosas, clássicas, objetivas e desafiadoras, ou seja, líderes. Sua cor é o vermelho. Cortes retos, Chanel, compridos retos e cores quentes reforçam esse temperamento. Os repicados, desconectados e as cores frias
ameniza. O oval são pessoas de temperamento melancólico, racionais, sensíveis, organizadas, perfeccionistas, elegantes, charmosas, cuidadosas. Sua cor é o azul. Cortes retos, Chanel, compridos retos e cores frias reforçam esse temperamento. Os repicados, desconectados e as cores quentes amenizam. Redondos são pessoas de temperamento fleumático, racionais, diplomáticas, desapegadas, meicas, serenas, generosas, agradáveis, espirituosas. Sua cor é o roxo. Cortes retos, Chanel, compridos retos e cores frias reforçam esse temperamento. Os repicados, desconectados e as cores quentes amenizam. O visagismo pessoal, portanto, é um conceito que auxilia a pessoa a personalizar a sua imagem. Com essas dicas, pessoal, vocês poderão encontrar a relação que existe entre o seu porte e a sua personalidade. Assim, você vai poder fortalecer a imagem que você deseja passar. Então, pessoal, esse aqui foi um capítulo especial dedicado à imagem e também ao comportamento. Espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima.